O fim do Ministério do Trabalho, determinado pelo governo Jair Bolsonaro, foi recebido com preocupação por advogados, juízes e procuradores. Eles alertavam para problemas como a precarização da fiscalização, o maior desequilíbrio na relação de trabalho e o retrocesso de direitos conquistados ao longo de décadas. Com a reforma da estrutura administrativa promovida logo no primeiro dia de mandato e aprovada pelo Congresso em maio de 2019, foi o primeiro ano sem Ministério do Trabalho desde a criação da pasta em 1930 por Getúlio Vargas. Na avaliação do governo, integrar o antigo órgão, os Ministérios da Economia, da Justiça e da Cidadania foi um avanço que trouxe modernização e articulação de políticas públicas. Mas há quem veja nos resultados de 2019 a confirmação de previsões negativas feitas por especialistas. O Ministério do Trabalho foi um ministério do governo do Brasil reestruturado pelo presidente Michel Temer por meio da medida provisória número 726 de 2016, convertida na Lei 13.341, de 29 de setembro de 2016 e extinto durante o governo Jair Bolsonaro, tendo suas atribuições divididas entre o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua competência abrangia os seguintes assuntos: política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador, política e diretrizes para a modernização das relações do trabalho, fiscalização em segurança e saúde no trabalho, fiscalização do trabalho, inclusive no trabalho portuário, bem como aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas, política salarial, formação e desenvolvimento profissional, política de imigração e cooperativismo e associativismo urbanos. Publicava anualmente a Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, informada obrigatoriamente pelas empresas brasileiras. Em 3 de dezembro de 2018, o ministro extraordinário da transição do governo Michel Temer, Onyx Lorenzoni, confirmou que após 88 anos de atividade, o Ministério do Trabalho seria extinto durante o governo Jair Bolsonaro. O fim do Ministério do Trabalho coloca o Brasil em uma posição de maior fragilidade frente à tendência de precarização dos empregos que vem sendo observada em todo o mundo e desequilibra a balança dos direitos e deveres de trabalhadores e patrões. Essas são as conclusões de especialistas que acompanham de perto as mudanças na área desde meados do governo de Michel Temer e no primeiro ano de gestão de Jair Bolsonaro. Junto com o processo como a reforma da Previdência, a medida provisória da liberdade econômica e a medida provisória do contrato verde e amarelo, o fim do Ministério é visto também como elemento que demonstra uma tentativa de enfraquecimento de direitos. As análises de especialistas apontam ainda um processo de esvaziamento e limitação da atuação dos fiscais do trabalho. Há críticas quanto à falta de diálogo com entidades de classe e consultas públicas, cenário que, sendo o secretário de Administração da Federação Nacional dos Sindicatos em Saúde, Trabalho e Previdência Social, Moacir Lopes, aumenta os perigos de precarização do trabalho. Estão precarizados porque não têm contribuição para o fundo de garantia, não têm contribuição à Previdência Social, não tem como pagar nenhum tipo de seguro porque recebem muito pouco. Há uma situação que impacta na sociedade e os reflexos serão no médio prazo. Essas pessoas um dia vão tentar se aposentar. E aí como vai ser? O governo está criando uma bomba de efeito retardado. A extinção do Ministério tira a pauta trabalhista do núcleo do Poder Executivo, desequilibra as relações entre empregados e empregadores e rompe um processo de construção e valorização que começou na década de 1930 durante o governo de Getúlio Vargas. Na avaliação da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, a pasta já tinha mais de 80 anos e sobreviveu até mesmo à ditadura militar. O vice-presidente da ANAMATRA, Luiz Antônio Colucci, cita o enfraquecimento dos mecanismos de fiscalização,
a diminuição de auditores fiscais do trabalho e a perda de poder de atuação desses profissionais como pontos extremamente preocupantes. A revisão de normas regulamentadoras também é apontada como política temerosa. Colucci avalia que reverter os prejuízos vai demorar muito mais tempo. Se estamos revisando as normas fiscalizadoras, isso significa que simplifica a fiscalização e diminui a segurança no trabalho. Todo esse trabalho de desconstrução vem crescendo e eu imagino que seria necessário uma década ou mais para recuperar toda essa garantia e proteção social. Não é uma questão de ser a favor ou de A ou B, estamos pensando em favor da sociedade. As mudanças na área trabalhista não afetam somente o trabalhador em geral, mas causam também incertezas entre os servidores que atuam diretamente com as atribuições do antigo Ministério do Trabalho. A FENASP avalia que os funcionários públicos foram alienados das discussões sobre o processo de extinção do Ministério. Os lotados em Brasília foram para o Ministério da Economia. Quem está nos estados atuando nas superintendências e agências do trabalho segue sem certeza sobre as novas funções. Em novembro, o governo anunciou que pretende anunciar a operação de 1.200 agências da Previdência Social e 498 agências regionais do trabalho. Em novembro, o governo anunciou que pretende unificar a operação de 1.200 agências da Previdência Social e 498 agências regionais do trabalho. Os projetos pilotos estão previstos para 16 municípios em Goiás, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para a FENASP, a unificação deixa dúvidas sobre as atribuições de funcionários que vêm de carreiras diferentes, com formação e salários distintos. Novamente, a entidade critica a falta de diálogo para a construção das mudanças. Segundo a entidade, em 2 audiências com o Ministério da Economia, foi proposto um debate ampliado envolvendo o Congresso Nacional, sugestão que, de acordo com Moacir Lopes, não foi levada em conta. Mesmo um projeto ultraliberal pressupõe-se que vai ter algum setor da economia que vai funcionar. Então tem que ter relações desse tipo. Eles não estão pensando nisso e como se fosse terra arrasada, o último que sair apaga a luz e pronto. O fim do Ministério do Trabalho foi anunciado por Jair Bolsonaro em medida provisória publicada nas primeiras horas do governo, no dia 1º de janeiro de 2019. A pasta existia desde novembro de 1930, criada no governo Getúlio Vargas como ponte para as relações entre empregadores e empregados. Com a criação da pasta, o governo de Vargas abriu também o processo de regulamentação da atividade sindical, processo que hoje é analisado por historiadores como uma tentativa de evitar acirramento de ânimos entre os trabalhadores e recentemente iniciada a industrialização do país. A partir daí foram dados os primeiros passos para órgãos de conciliação de conflitos trabalhistas e consequente criação da Justiça do Trabalho, em que começou a atuar na década de 1940. No dia 7 de janeiro de 2019, o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou oficialmente a extinção do Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência, sendo a pasta incorporada a outros ministérios, a exemplo dos Ministérios da Economia, da Cidadania, da Justiça e Segurança Pública. Esta decisão trouxe diversos questionamentos, principalmente aos trabalhadores que se preocupam com as políticas públicas e atividades que eram de responsabilidade do antigo Ministério do Trabalho. Para termos uma noção dos reflexos de sua extinção, temos que inicialmente entender como o Ministério do Trabalho funcionava e quais as suas principais atribuições em âmbito nacional. O Ministério do Trabalho foi criado em 26 de novembro de 1930, na era de Vargas, sendo um órgão administrativo do governo federal responsável, em suma, pela regulamentação e fiscalização de todos os aspectos referentes às relações de trabalho no Brasil. Em 2015, por meio de medida provisória 692/15, sancionada pelo ex-presidente do Brasil, Michel Temer, o Ministério do Trabalho se uniu ao Ministério da Previdência, tornando-se o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Como exemplo de atividades realizadas pelo Ministério, podemos citar a criação de políticas de geração de emprego e renda, como o portal Emprega Brasil, que reúne uma série de serviços modernizando as relações entre cidadão e governo por meio de portais online que agilizam e facilitam a vida dos brasileiros.
Cabe ainda ao Ministério fiscalização e controle da legislação trabalhista pelas empresas, como, por exemplo, o cumprimento da cota de aprendizes deficientes. Caso houvesse o desrespeito, aplicavam-se as sanções cabíveis. Também era de sua responsabilidade a criação de normas regulamentadoras, NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, visando resguardar o empregado no ambiente do trabalho. O Ministério do Trabalho também definia as diretrizes de registro profissional, seguro-desemprego e abonos salariais como medida de apoio aos trabalhadores, podendo ainda citar que o Ministério do Trabalho era responsável pela criação de políticas de imigração, pela mediação entre as empresas e o trabalho estrangeiro, respeitando a Lei 13.445/17, que é responsável pela regulamentação de imigração no Brasil. Por fim, o Ministério do Trabalho era responsável ainda por presidir o conselho do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e gerir o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Dessa maneira, diante das inúmeras responsabilidades que o Ministério do Trabalho possuía, com a sua extinção nasce o questionamento: e agora? Como essa decisão afeta a vida profissional e econômica do país? A dissolução e a transferência de suas funções para outros ministérios demonstram uma redução da preocupação com as atividades que eram desenvolvidas, vez que elas não seriam as principais responsabilidades do Ministério da Economia, da Cidadania, da Justiça e Segurança Pública, já que possuem pasta própria, sendo que ao assumir novas funções, estas seriam subsidiárias. Ainda é necessário pontuar que a extinção de um ministério dedicado ao trabalhador passa uma mensagem de que a fiscalização das relações de trabalho não será prioridade para o atual governo, levando a uma ideia de impunidade, a qual deve ser imediatamente rechaçada, na medida em que o Ministério do Trabalho não é o único responsável por fiscalizar, pois o Ministério Público do Trabalho faz sua vez no atual contexto. A ausência de uma fiscalização efetiva estimula o descumprimento da legislação, o que tende a elevar o número de reclamações trabalhistas que atualmente estão em queda em razão da reforma trabalhista que ocorreu em 2018. Importante pontuar que a criação de medidas que restringem ou dificultam a fiscalização do cumprimento dos deveres trabalhistas prejudicam também a economia, dado que investidores e importantes estrangeiros não hesitariam em ameaçar o país com barreiras comerciais não tarifárias, caso o Brasil descuide do combate ao trabalho escravo infantil, posto que essas situações geram uma concorrência desleal de produtos. Podemos concluir que, ao longo dos anos, o Ministério do Trabalho foi responsável pela criação de uma série de medidas que trouxeram benefícios ao trabalhador e contribuíram para o desenvolvimento do país, e sua extinção gera insegurança jurídica e até mesmo econômica para o Brasil. Para uma análise mais ampla, será necessário aguardar os próximos anos e ver como os ministérios responsáveis pela assunção das pastas do antigo Ministério do Trabalho reagirão e qual prioridade será dada para a manutenção dos direitos mínimos dos trabalhadores.